Olá, pessoal. Vamos falar sobre o conteúdo teológico da questão número 8 do nosso exame teológico liberado na aba Comunidade há 2 semanas atrás. Antes, eu tenho um comentário inicial de que, às vezes, quando nós fazemos quiz sobre a história do pentecostalismo, muitos pentecostais erram a questão, né? Agora, muitos reformados também erraram uma questão básica, uma questão essencial sobre essa temática. A pergunta foi: qual teólogo marca o início da tradição reformada? Veja que eu não perguntei qual teólogo marca o início da reforma protestante. A reforma protestante, enquanto movimento histórico, é relacionada a Martinho Lutero, não foi o único, na sua própria geração teve outros nomes em outros lugares. Antes disso, já tinha tido manifestações de reforma na igreja ou contra a igreja. Mas quando eu falo tradição reformada, estou me referindo à construção de uma tradição teológica, de um modo de se pensar a teologia e de se fazer a teologia. A reforma ela começa com 4 tradições. A tradição ligada a Martinho Lutero, a Filipe Melanchthon, ela ficou conhecida como a tradição protestante. O nome protestante é muito mais relacionado a Lutero, a Melanchthon, do que qualquer outro segmento, né? É interessante como tem no Brasil igrejas pentecostais, igrejas evangelicais, que no dia 31 de outubro celebram a reforma protestante, mas elas não fazem parte do ramo da chamada tradição protestante, né? Essa é uma tradição de Lutero, que tem a ver com as igrejas luteranas e outras igrejas que vêm desse mesmo ramo, dessa mesma linha, mas a tradição protestante está relacionada a Martinho Lutero e a Filipe Melanchthon, um grande pensador que elaborou a primeira teologia sistemática da reforma protestante. Ambos foram responsáveis por uma reforma educacional muito consistente na Alemanha, que abriu a possibilidade da educação universal para rapazes e moças, né? Que até hoje é usado como base daquela educação. Temos também a tradição anglicana, muito relacionada à tradição que foi produzida na Inglaterra, né, quando Henrique VIII rompe com Roma, mas aquela já é uma tradição que tem já uma história antes daquele episódio. E também a tradição anabatista, que era um grupo mais radical ou mais ligado a questões políticos e sociais. E aí nós temos como grande nome ali o Thomas Minster, né, que é um dos grandes nomes ali do movimento anabatista, o Menno Simons também, posterior, que foi um grande pensador dessa linha. E nós temos uma quarta tradição, que é a chamada tradição reformada. O primeiro grande nome da tradição reformada foi Ulrico Zwinglio. Zwinglio era praticamente contemporâneo de Martinho Lutero. Os dois, inclusive, tentaram se reunir para tentar somar esforços para a causa. Discutiram 15 assuntos, concordaram em 14 e discordaram em um único assunto sobre a Eucaristia. E aquilo deu uma confusão generalizada. Melanchthon ficou no meio, Lutero e Zwinglio meio que tiveram pronomes de tratamento muito hostis um contra o outro, e eles acabam trilhando caminhos diferentes, e aí nós temos duas tradições também diferentes. Zwinglio era um grande intelectual, alguém que conhecia muito da filosofia, alguém também profundamente influenciado pelo agostinianismo, né? E depois de Zwinglio, o sucessor dessa tradição é João Calvino, que muitos acham que Calvino é a resposta de muitas questões, ou de todas as questões, mas não é. Calvino não é o primeiro a pensar na soberania divina, na predestinação, não é o primeiro da tradição reformada, né? Todas essas questões começam com Agostinho, e a tradição reformada propriamente dita tem como primeiro nome Ulrico Zwinglio, que ele é anterior a Calvino, depois prossegue por Calvino, Academia de Genebra, Teodoro Beza, e assim sucessivamente, né?
Aliás, é na Academia de Genebra que o Armínio estuda e ele não se opôs ao calvinismo. Pelo contrário, ele se opôs, pelo menos no primeiro momento, à metodologia de ensino do Teodoro Beza, que ele considera não estar fiel aos ensinamentos de João Calvino. Quem diria, né? Quem diria? Podemos falar mais sobre isso, claro, se você quiser, é só escrever nos comentários sobre a Academia de Genebra, que a gente produz um conteúdo sobre isso. Bom, então a resposta da número 8 era a alternativa B, Ulrico Zwinglio, e 52% marcaram a alternativa correta. Fica aqui a minha queixa também, quase 200 respostas e não chegou nem a 30 curtidas. Então, toda vez que você assiste um conteúdo, participa de um quiz, de uma enquete, não esqueça também de deixar a sua curtida, porque isso é importante. É só clicar naquele joinha ali, ó, clica nele, que quando ele ficar selecionado, você vai ter curtido e ajudado esse canal de uma maneira muito simples. E você também pode estudar teologia com a gente. É um curso livre que aborda todas as áreas da teologia, com corpo docente qualificado, uma teologia interconfessional, pagando menos de R$ 1 por dia. É só agora mesmo se tornar membro Café Completo que você começa a estudar agora com a gente. Vai ser muito bem recebida por aqui. Um abraço, te vejo lá. Hoje à noite tem mais conteúdo aqui, hein?